Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, rogai por nós. Rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa noite, salve Maria. Caríssimos, iniciamos a segunda parte da conferência, né? Já como introdução nessa segunda parte, lembramos que, de certa maneira, tratamos já de o que se deve preparar para as dádivas para receber as dádivas da Sagrada Eucaristia. Foi a primeira conferência. Então, quem se deve preparar? Bom, os fiéis, inclusive desde as crianças, né? Terminar ainda da anterior conferência, mas creio que o principal já foi. Então, acho que poucos minutos agora eu já consigo terminar. Então, lembramos que desde o uso da razão e com a aprovação do pároco, a partir das instruções da Santa Sé, já é permitido e é recomendado e louvável que as crianças possam comungar. Isso supõe algumas coisas que para todos é necessário. Então, o jejum, né? Jejum eucarístico, o estado de graça, e a modéstia interior e exterior, certo? Bem como a boa disposição para a comunhão, que consistia em desejar fazer a vontade de Deus e não comungar simplesmente por rotina, como algo pesaroso, e disposições similares, né? Muito bem. Considerando, então, o jejum eucarístico, fazemos menção à Sua Santidade Pio XII, no decreto de 1953, Christus Dominus, acerca de como funciona o jejum eucarístico. Então, são 3 horas para alimentos sólidos, que significa pão, qualquer coisa sólida. 1 hora para alimentos bebidas, né? Alimentos líquidos, perdão, bebidas. E a água e remédios não quebram o jejum. Um detalhe é que bebidas alcoólicas entram no jejum de 3 horas, como se fossem alimentos, né? Excluindo remédios, como foi dito. Por que a Igreja põe esse jejum? Para a conveniente disposição do corpo, principalmente. Da alma, sim, da alma. Entretanto, também do corpo. Quanto à disposição da alma, a Igreja a Igreja coloca outras coisas para nós, né? Para os sacerdotes, de maneira especial, há uma preparação para a missa, alguns textos que se leem, um salmo também, 2 salmos, bom, são alguns salmos que se leem, que o sacerdote lê, e outras orações indulgenciadas em preparação para a celebração da Santa Missa. Para nós, há vários métodos de chegar a isso, a essa preparação para a Sagrada Comunhão. Um deles é devotamente prestar atenção no que ocorre durante a Santa Missa. Então, o sacerdote inicia distante do altar, né? Acomoda o cálice, acomoda o missal e retorna para trás. E primeiro faz a confissão de suas culpas, né? Adentra ao altar de Deus e confessa suas culpas. Se nós estamos dispondo nosso coração também para, antes de receber a Sagrada Comunhão, por meio de uma confissão, por meio de um ato de arrependimento, atos de fé, isso seria uma santa preparação para a comunhão. Isso nos pede a Igreja, e essa é uma das razões da Igreja ter colocado a Santa Missa disposta do jeito que é, né? Bom, esse é um dos pontos. Agora, podemos fazer uma preparação um pouco mais remota para a Sagrada Comunhão também. 99% de nós, quando comungamos, é durante a Santa Missa, né? Dificilmente a comunhão fora da missa nas conjunturas atuais, né? Então, por isso, podemos nos preparar
como a comunhão espiritual anterior, veja que interessante. Mas o que é a comunhão espiritual, né? A comunhão espiritual é o desejo sincero, de preferência ardente desejo, de receber a Nosso Senhor sacramentalmente, porém impedidos de recebê-lo sacramentalmente, fazemos o ato de fé na transubstanciação, o ato de esperança nas promessas vindouras do céu, o ato de caridade, de amor a Nosso Senhor, mesmo que não tenhamos o Santíssimo Sacramento, e unimos a isso o desejo de recebê-lo. Santo Afonso de Ligório, ele compara, se eu não me engano, ele cita Santa Catarina de Sena, as comunhões espirituais é como que um cálice de ouro que bebemos dele, né? Então vejamos que interessante. Qual a diferença de uma pintura da natureza para estar presente naquela natureza? Bom, a pintura é muito bonita e tudo mais, mas se a gente está realmente ali observando tudo, bom, é bem diferente, né? Qual a diferença de uma foto de, não sei, do macarrão que a mamãe fazia quando estava em casa, que a gente era pequenininho, e o macarrão, não sei, do domingo com frango, qualquer coisa nesse sentido, de estar presente lá junto à mamãe, à família, ao papai, enfim, né? Os nossos pais, nossos tios, avós, né? Então, qual a diferença? Bom, a diferença é o ato presente, né? É a comunicação dessa felicidade transitória ali, mas é a comunicação mais ou menos direta. Bom, se isso nós temos em questões simples e do mundo, não diria grotescas, mas bem simplórias até, quanto mais com as coisas espirituais. Qual seria a diferença da comunhão espiritual para a comunhão sacramental? Bom, o nível de comunicação de graça. Ok, ótimo. Entretanto, quanto é agradável a Nosso Senhor a comunhão espiritual é algo, bom, bem grande de se mencionar. De tal maneira que, observando a diferença entre essas duas, e como a primeira, mais simples, né, que comunica menos graças a priori, né, a comunhão espiritual, como ela é elevadíssima aos olhos de Deus Nosso Senhor, quanto mais devemos estar preparados para a comunhão sacramental, né? Por isso é bom dispor o espírito antes de comungar, não comungar dissipadamente. Bom, Santo Afonso, falando sobre isso, ele menciona a uma irmã, Sor Paula Maresca, né, uma das irmãs de Santa Catarina de Sena, em Nápoles. Deixe-me ler aqui, eu tenho aqui a historinha, né? Nosso Senhor deu a entender àquela sua serva, irmã Paula Maresca, fundadora do mosteiro de Santa Catarina de Nápoles, quando lhe fez ver, como se refere na sua vida, dois preciosos vasos, um de ouro e outro de prata. E lhe disse que no de ouro conservava Nosso Senhor as suas comunhões sacramentais, e no de prata as suas comunhões espirituais. Esse exercício não é só autorizado pelo uso de todas as almas devotas que o praticam, senão também que os doutores místicos o louvam e inculcam muito e exortam os fiéis ao seu uso. Sendo essa devoção tão útil, não há nenhum que menos custe, pois, por isso dizia a beata Joana da Cruz, que a comunhão espiritual se pode fazer sem que ninguém vos veja, sem ser preciso estar em jejum, e que podemos fazê-la a qualquer hora, porque não consiste mais que em um ato de amor. Basta dizer em seu coração: meu Jesus, eu creio que vós estáis no Santíssimo Sacramento, amo-vos sobre todas as coisas e desejo-vos receber agora dentro de minha alma. Já que não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como, se já vos tivera recebido, eu vos abraço e uno-me todo a vós. Ó Senhor, não permitais que jamais de vós eu me aparte. Veja, se Nosso Senhor guarda em cálices de prata, né, conforme a visão
Sora Paula, quanto mais as comunhões espirituais, né? Se as comunhões, quanto mais as comunhões sacramentais. Se as espirituais já, nosso Senhor concede inúmeras graças, quanto mais as sacramentais. E vejam. Às vezes, por alguma razão, quando não conseguimos comungar o sacramento em si mesmo e fazemos uma comunhão espiritual, às vezes temos até mais fervor na comunhão espiritual. Não seria esse um indício de que estamos pouco atentos às dádivas que Deus nos dá na Sagrada Comunhão? Né? Que muitas vezes observamos também, talvez estejamos com maior fervor fora do momento da comunhão que dentro do momento da comunhão. Fervor, entendamos, não sentimento, senão a disposição da vontade de cumprir com a vontade de Deus, né? A disposição dos afetos, né? A mover a nossa vontade para cumprir o que Deus quer. Por meio de ejaculatórias, como quiser. Meu Senhor, eu quero vos receber na Sagrada Comunhão, porque eu creio firmemente que estáis aí, e eu sou uma miséria, eu cometo este pecado, e às vezes nem tenho vontade de reparar por eles, às vezes não tenho vontade de me arrepender deles, mas vós vos comunicais a mim, mudai o meu coração. Né? Às vezes não fazemos nenhum ato desses para a comunhão, o que é muito triste, mas justamente para evitar esse problema, nosso Senhor nos concede a comunhão espiritual, que é uma grande graça. Por isso, devemos fazer uso deste método também para estarmos convenientemente buscando os frutos na comunhão durante a Santa Missa. Ótimo. Bom, a Sagrada Eucaristia, também o Concílio de Trento comenta sobre ela. Então, na seção 13, em 1551, o concílio diz ensina o seguinte: ensina primeiramente o Santo Concílio e confessa aberta e simplesmente que no augusto sacramento da Santa Eucaristia, depois da consagração do pão e do vinho, debaixo das espécies dessas coisas sensíveis, se encerra nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de modo real, verdadeiro e substancialmente. Não repugnam entre si estas coisas, que o mesmo nosso Senhor esteja sentado à mão direita de Deus Pai no céu, conforme seu modo natural de existir, e assim a sua substância esteja presente também entre nós, em muitos lugares, sacramentalmente, com aquele modo de existir que nós apenas podemos exprimir em palavras, e com a razão iluminada pela fé podemos conhecer, e devemos firmemente crer ser possível a Deus. Nosso Senhor, estando no céu, não repugna que esteja na Sagrada Comunhão. Ora, isso significa que nós, recebendo a Sagrada Comunhão sacramentalmente, não repugna que tenhamos também o pensamento em Deus, nosso Senhor. Se Ele está real e verdadeiramente presente em nós, a partir da comunhão, não significa que agora a gente vai pensar em outras coisas. Não, devemos estar recolhidos, devemos também estar no céu, né? É bom e possível fazer essa analogia quando vamos comungar. Comentando sobre o culto e a veneração que devemos ter à Sagrada Comunhão, diz o concílio: não há dúvida alguma que todos os fiéis de Cristo, segundo o costume que sempre vigorou na Igreja, devem tributar a esse Santíssimo Sacramento a veneração e o culto de adoração, ou latria, que só se deve a Deus. Nem se deve adorá-lo, pelo menos, pelo fato de ter sido instituído por Cristo nosso Senhor como alimento. Por isso, cremos estar nele presente aquele mesmo do qual o Eterno Pai, ao introduzi-lo no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus, a quem os magos, prostrando-se, o adoraram, aquele que, enfim, a Sagrada Escritura testifica. Os apóstolos adoram na Galileia. Declara ainda mais o Santo Concílio, com muita piedade e religião, que foi introduzido na Igreja este costume de celebrar-se todos os anos, com singular veneração e solenidade, em dia festivo e particular, este sublime e venerável sacramento, e de ser levado honorífica e reverentemente em procissões pelas ruas e lugares públicos. Portanto, considerando que Nosso Senhor, o mesmo Cristo, que esteve
como criancinha nos braços de Nossa Senhora, que esteve também como pregador naqueles desertos, nas planícies, nos campos, prados, às beiradas dos lagos, que é o mesmo Nosso Senhor que esteve crucificado, que ressuscitou, o mesmo Nosso Senhor que do alto dos céus nos envia as graças, considerando que é o mesmo Jesus que recebemos na Sagrada Comunhão e que, se estivéssemos vendo propriamente a figura de Cristo Nosso Senhor, quantas honras não daríamos a Ele? Por que não fazemos isso na comunhão também? Nosso ato interno de veneração, adoração e amor ante a Nosso Senhor deve ser tão elevado quanto. É uma coisa que infelizmente muito falhamos, porque Nosso Senhor não só se humilhou saindo de sua habitação junto ao Pai para fazer-se homem, que um padre muito sábio fazer uma comparação assim que nossa cabeça entende muito bem. Os salmos dizem: o que é o homem para Deus se acordar dele, né? Se lembrar dele. E este padre fez uma comparação seguinte: se alguém dissesse para você, olha, você vai morrer no lugar de uma barata, porque essa barata ela estava andando por lugares que não deve andar aqui na casa, né? Ela saiu do esgoto e você vai morrer por ela. Aí você vai falar: que coisa ridícula, que negócio é esse? Bom, o homem ofendendo a Deus, nosso Senhor, foi muito pior do que uma barata entrando na nossa casa. Nós morreria por uma barata. Pois bem, nosso Senhor assume a natureza humana, morre por nós para nos salvar. E quantas vezes nossas retribuições são muito piores? Pois bem, mas nosso Senhor não faz isso uma só vez. Nosso Senhor, diariamente, no Santíssimo Sacramento, está crucificado, a crucificação por nós, ele se humilha novamente, né, de maneira incruenta, mas ele está verdadeiramente presente ali. Se nós, inúteis, né, percebemos a grandeza e a disparidade de um ser humano e um inseto que anda por locais repugnantes, e nenhum de nós tem uma vontade de sofrer no lugar desse inseto curioso. Então, por que? Qual é a altivez do ser humano de não dar honra a nosso Senhor, que, sendo perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, cheio de graça e de verdade, quis nos salvar, quis sofrer dores atrozes por nós e diariamente sofre sacrilégios na Sagrada Comunhão por pessoas católicos muito tradicionalistas que comungam estando em um estado que não agrada a Nosso Senhor, por modernistas que, expulsando a Nosso Senhor de suas igrejas, colocam um simples pão ali, reprovam os seus sacerdotes, os sacerdotes de Nosso Senhor, de entrar nas igrejas construídas para a Sagrada Eucaristia, e colocam falsos sacerdotes, sacrilegamente rompem a pequena casa de Nosso Senhor, que é o sacrário, e a retiram dos fiéis e retiram dos sacerdotes verdadeiros e legítimos para dar a grilhões e usurpadores. Se Nosso Senhor sofre isso diariamente e nós não temos o espírito de sacrifício, será que teríamos a mesma coragem de fazer se o víssemos em figura humana, como está gloriosamente ressuscitado no céu? Algo a pensarmos, irmãos, porque, como diz o concílio, citando a Sagrada Escritura, adorem-no todos os anjos de Deus. Os anjos, que são muito mais elevados que nós, devem adorar a Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. E nós. Mas, bem, o que a fraqueza humana nos impõe, nós devemos vencer com a graça de Deus. E vencemos, primeiramente, com a batalha espiritual, preparando-nos para honrar devidamente a Nosso Senhor na pequena hóstia consagrada.
E preparamos também castigando o nosso corpo, porque se nosso Senhor se faz um simples pão, que tipo de fiel é este que está mais preocupado com o pão material que com o pão espiritual? Elabora tanto qual vai ser o almoço, ou uma comida especial, alguma coisa assim, e tão pouco se prepara para receber o alimento dos anjos, que nosso Senhor sequer concede a eles. Nosso Senhor sequer concede a eles. Quem recebe a Sagrada Comunhão? Os anjos? Não. Quem consagra a Sagrada Comunhão? Os anjos? Não. São os padres. São os homens que comungam a Deus Nosso Senhor. Nesse mesmo sentido, Nosso Senhor, como diz aquele canto piedoso, né? Se encerra no sacrário esperando a quem o adorar. O sacrário, a igreja dispõe algumas normas para o sacrário. Ele tem que ser de material nobre, de preferência, ele deve ser fixo, né? Ele deve ter uma cortina, o tabernáculo deve ter uma cortina que o envolva, e deve ser impossível de retirar-se do altar. Disso também podemos fazer algumas abstrações, né? Então, percebamos que na conferência anterior, como eu mencionei no início, estamos falando de o que é necessário, como que antes da missa, quem pode receber a Nosso Senhor. Agora já estamos entrando em como receber a Nosso Senhor e analogias disso. E entendamos que podemos ser como o sacrário, né? Porque o sacrário, fora da Santa Missa, ele está guardado, reservado, de maneira fixa, firme, imóvel, junto ao altar, o altar do sacrifício, né? Mas o sacrário, ele porta Nosso Senhor por dentro. E ele não só porta Nosso Senhor interiormente, como exteriormente ele deve ter o mínimo de adorno, né? Ele deve estar coberto com um véu, ele não deve estar exposto a todos. Por quê? Vejamos só. A nossa virtude também, recebendo a Nosso Senhor, né? A nossa virtude, tanto material quanto espiritual, ela deve estar revestida de um véu, revestida do véu da humildade. A nossa castidade, nosso pudor deve estar revestida de um véu, né? Os tesouros que guardamos devem estar revestidos desse véu. E quem pode abrir o sacrário, levantar o véu, o conopel, para retirar a Nossa Senhora dali? Somente os sacerdotes. Então, as nossas fraquezas, os nossos problemas, principalmente quando nós temos a sincera vontade de melhorar junto a Nosso Senhor, nós devemos os abrir para que os sacerdotes, podendo ver a Nosso Senhor dentro de nosso coração, como que o retirando do nosso pobre sacrário, possam tratar diretamente com o Nosso Senhor, ver o que está faltando, olhar assim para dentro do sacrário, nossa, está faltando um corporal, né? O corporal é um tecido quadrado que a igreja prescreve que deve estar dentro do sacrário, né? Quando for colocado uma ângula, alguma hóstia. Então, devemos nos abrir aos sacerdotes para que eles vejam, durante a confissão, a direção espiritual, nossa, o corporal está sujo, né? Nosso Senhor continua límpido, glorioso, reinante naquela alma, mas esse corporal está sujo, tenho que remover o corporal. Devemos nos abrir para que, por meio disso, as nossas futuras comunhões não sujem sequer os vasos sagrados que Nosso Senhor estará, né? Então, a graça da Sagrada Comunhão, quando vem a nós, devendo ser adorado Nosso Senhor por meio desse sacramento de maneira extrema, né? Ela vem envolvida no sacramento. Então, de certa maneira, fazemos a analogia, ela vem envolvida no vaso sagrado. Nosso Senhor, para entrar ao sacrário, ele vai envolvido no vaso sagrado. Esse vaso sagrado é depositado em cima de um corporal. Esse corporal, o que pode ser representando a nós? Pode ser nossa disposição. Pode ser nossa disposição. Porque ela não vai ferir o sacramento em si, né? Mas ela pode dar mais honra ou menos honra ao vaso sagrado que é nosso Senhor, né? Então, podemos dar mais honra ou menos honra ao Santíssimo Sacramento. E deixamos-nos conduzir por aqueles a quem nosso Senhor deu essa
essa incumbência de bem zelar por sua casa. Avançando um pouquinho mais, com singular demonstração de ânimo, se mostrem, pois, lembrados e agradecidos para com o seu comum Senhor e Redentor, o inefável e divino benefício que se representa a vitória e o triunfo da morte. Deste modo, convinha que a verdade vencedora triunfasse da mentira e da heresia, para que seus adversários, à vista de tanto esplendor e alegria de toda a igreja, debilitados e enfraquecidos se abatam, ou envergonhados e confundidos se convertam. O anterior parágrafo a esse, mencionei do culto ao Santíssimo Sacramento em Corpus Christi, né? Que o Concílio de Trento menciona, que o Santíssimo Sacramento é levado com veneração solene, honorífica e reverentemente em procissões pela rua, né? E que, em seguida, aqui nos comenta o Concílio de Trento, que isso debilita aos hereges, confunde aos que muito sabem em suas posições errôneas, triunfa da mentira e da heresia, porque Nosso Senhor é Rei, e publicamente sendo Rei, o Santíssimo Sacramento deve ser levado onde Ele reina, né? Em nossos corações e também para o mundo. De tal maneira que, durante a missa, tratamos já um pouco da parte espiritual e da parte agora mais material, física. A solenidade de Corpus Christi nos mostra que se Nosso Senhor sai pelas ruas, onde muitos sequer o conhecem, e sai como rei, nós também devemos, em nosso porte exterior, sermos servos deste rei, na igreja, na nossa família, onde quer que seja, né? E, se por alguma razão damos escândalo a alguma pessoa por parte externa, por aparentarmos algo que não somos, né? E essa pessoa, alguma pessoa, se afasta de Deus Nosso Senhor por conta disso, então, problema, cuidado. Isso pode ser um tipo de sacrilégio contra a Sagrada Comunhão. Se na missa podemos estar muito bem vestidos, etc., e fora causamos até uma reverberação assim em alguém, é algo a se pensar. Porque, no final das contas, infelizmente, o sacrilégio é muito mais fácil de ser cometido por nós do que pelos modernistas. Os modernistas dispôs a divina providência que, por castigo, eles não tivessem o Santíssimo Sacramento, né? Isso não exclui a boa vontade de muitos dos que estão na falsa igreja e não têm ideia do que está acontecendo, né? Porque todos nós saímos, né? Creio que todos nós saímos, de fato, da seita conciliar ou de outras falsas religiões, nos convertemos e conhecemos a Igreja Católica tal qual ela foi, né? Mas a questão é que houve esse processo de conversão, e se estávamos em boa vontade, Deus não faltou com a graça de nos retirarmos de lá e colocarmos onde estamos. Mas lá, infelizmente, no modernismo, pelos erros que as falsas autoridades professam e tudo mais, permitiu Nosso Senhor que eles perdessem a validade desse sacramento. Então, eles não podem profaná-lo, propriamente dizendo, porque eles não têm esse sacramento. Eles profanam de um segundo modo. Mas nós, por desgraça, então, temos uma chance muito maior de fazer isso. De tal maneira que podemos nos comparar às histórias de profanações antigas. Lá pelo ano 311, Santo Opitato nos menciona que um grupo de desordeiros estava invadindo as igrejas e roubando as coisas, destruindo a igreja, né, profanadores. Tiveram a desventura de chegar a um sacrário, né, roubarem os vasos sagrados, porque a igreja ricamente adorna os vasos que Nosso Senhor se mantém, e profanando o sacrário, olham para as hóstias e não sabem muito bem o que fazer com elas. Então eles vão para a rua, querendo ficar com os vasos sagrados que eram
de ouro e preciosos, eles atiram as hóstias aos cães, as hóstias consagradas, né? Vejamos só, os cães que são criaturas sem razão, irracionais, e muitas vezes não conseguem fazer nem uma coisa simples que ensinamos a eles, esses cães concebem um ataque de raiva e destroçam aqueles profanadores, né? Nos diz Santo Optato de Milevo. Porque a rebeldia do homem, atirando o seu Criador, Redentor, aos cães, né? De certa maneira, esse caso é uma analogia ao que aconteceu no Evangelho, quando Nosso Senhor fala de atirar as pérolas aos porcos, né? É punida por Deus Nosso Senhor de uma maneira muito grave, nesse caso, materialmente, com cães destroçando aqueles profanadores, né? Se observamos como foram tratados 40 jovens que zombaram do profeta no Antigo Testamento, veio uma horda de ursos e destruíram esses rapazes, né? No Novo Testamento, já com a igreja estabelecida, os profanadores do Santíssimo Sacramento são destroçados por cães, porque atiraram o seu Deus aos cães. Então, muito bem. E nós estamos tratando de maneira parecida nosso Senhor? Não, nossa, jamais, frater. Como assim? O que o senhor quer ensinar? Bom, pensemos. Se fora da missa nós damos exemplo verdadeiro de vida cristã e de conversão, ou se fazemos pouco caso de nosso Senhor, se nós tratamos a nosso Senhor depois que saímos da Santa Missa, tal qual tratamos o café da manhã, que comemos o café da manhã e seguimos o resto da vida, né? Ou se é realmente um alimento espiritual, o qual deve ser conservado em um local digno em nosso coração, assim como é conservado dignamente numa igreja, o qual está protegido, fixo sempre ao altar, como está no sacrário, e como deve estar em nosso coração, sempre fixo no altar de nossos sacrifícios diários, e que não devem cessar, por amor de nosso Senhor. Ou nós somos como esses profanadores que, abrindo aquele sacrário, abrindo o nosso coração a coisas vãs e mesquinhas, atiramos nosso Senhor para os cães. Pensemos, meus caros. Porque nosso Senhor não sai às ruas, como em Corpus Christi, para ser profanado. Ele sai para triunfar da mentira e da heresia. Temos a mentira e a heresia. Quando recebemos o nosso Senhor, estamos expulsando a nosso Senhor, na verdade. E se andamos no mundo dessa mesma maneira, então somos também profanadores de nosso Senhor novamente, porque estamos incitando aqueles que vêm a nosso Senhor a afastar-se dele. Devemos tomar muito cuidado. E devemos muito pedir a nosso Senhor que sejamos exemplo e não pedra de tropeço, pois também diz nosso Senhor: ai daquele por quem os escândalos vierem, melhor seria que atasse uma mó de atafona no seu pescoço, né? Melhor seria que colocasse uma pedra de moinho em seu pescoço e jogasse no mar, do que ser aquele fiel da tradição, da igreja tradicional, e que não dá exemplo para ninguém. Por isso, sendo nós tão enfermos assim, nosso Senhor também quer nos salvar dessas enfermidades, de doenças que às vezes nem percebemos que temos, espirituais, não é? Ab occultis meis munda me domine, tabellienis parte servo tuo. Dos meus defeitos livrai-me, ó Senhor, e daqueles ocultos que eu não sei, né? E daqueles por quem aqueles que vendo os meus defeitos cairiam em pecados, livrai-me também disso, Senhor, que eu não seja causa de escândalo. Tendo nós essas enfermidades, nosso Senhor deseja vir a nós com sagrada comunhão, também para nos curar disso. Vejamos, a hóstia, ela é branca, ela é o símbolo não da doença, senão da cura, né?
de tal maneira que, fazendo também o uso dessa comparação, os Santos Padres nos dão alguns métodos de usufruir desse vínculo do médico com o enfermo. Vamos ler um pouco mais do Concílio de Trento. Quanto ao uso do Santíssimo Sacramento, com muito acerto e sabedoria, distinguiram os nossos santos padres 3 modos de receber esse sacramento. Ensinaram alguns, como os pecadores, que só os recebem sacramentalmente, ou seja, recebem a comunhão e quase nenhum efeito. Outros ensinaram que só espiritualmente, a saber, aqueles que, por desejo ou voto, comem aquele pão celestial que se lhes propõe, com fé viva, que obra por amor, experimentando seu fruto e utilidade. E mais, outros que recebem ao mesmo tempo sacramental e espiritualmente a Nosso Senhor. Os primeiros são os que provam e se preparam de modo que, vestidos de veste nupcial, se achegam a essa divina mesa. Na comunhão sacramental sempre foi costume da Igreja de Deus receberem os leigos a comunhão das mãos do sacerdote, e os sacerdotes darem-na a si próprios quando celebram. Com razão e justiça, deve-se conservar este costume como proveniente da tradição apostólica. Ou seja, os sacerdotes nos ministram Nosso Senhor, nos ministram a Eucaristia, portanto também devemos ter o nosso coração aberto, o nosso sacrário aberto, para que possam dignamente guardá-lo lá, não é mesmo? Finalmente, o Santo Concílio, com paternal afeto, admoesta, exorta, roga e pede pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus que todos os que têm nome de cristãos, enfim, concordem com este sinal de união, com este vínculo de caridade, nesse símbolo de concórdia, lembrados de tanta majestade, de tão insigne amor de nosso Senhor, que nos deu sua dileta alma por preço de nossa salvação, e nos ofereceu sua carne por comida, e também creiam e venerem esses sagrados mistérios de seu corpo e sangue com tal constância e firmeza de fé, com tal devoção e ânimo, e com piedade e veneração tais, que possam receber frequentemente aquele pão supersubstancial. E para que eles verdadeiramente possuam a vida de alma e saúde de espírito, confortados com este vigor, possam, pelo caminho dessa miserável peregrinação, chegar à pátria celestial para comerem deste pão dos anjos, sem cobertura alguma, o que agora possuem encoberto por véus sagrados. Mas como não basta dizer a verdade sobre esses pontos de luz, dizer a verdade, sejam sobre este ponto de luz refutados os erros, os quais o Concílio quis ajuntar esses cânones, para que, tendo entendido a doutrina católica, saibam também contra que heresias se deve acautelar e quais se devem evitar. Então, previamente às nossas doenças em relação à vontade, em relação ao amor de Deus, devemos cuidar das nossas doenças contra a fé, porque se temos um entendimento errôneo da Sagrada Eucaristia, não poderemos bem receber a Nosso Senhor para cuidar de outros efeitos. Se temos alguma doença muito grave no coração e não cuidamos dela, né? Ou uma doença muito grave no cérebro, na cabeça, não tem muita razão você se preocupar com a unha que está encravada, né? Trocar os problemas. Então, o Concílio de Trento nos exorta que, refutados os erros e postos à luz, evitemos as heresias quanto a esse ponto. Bom, condena então o Sagrado Concílio 11 heresias, né? São pontos bem rápidos, creio que não tardaria muito tempo em mencioná-los. Se alguém disser que no Santíssimo Sacramento está contida real e verdadeiramente e substancialmente o corpo e sangue, juntamente com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e que, por conseguinte, Cristo todo está somente como sinal, figura, ou virtude, ou potência, seja excomungado.
Ou seja, Nosso Senhor está verdadeiramente presente, não somente de maneira de sinal, etc. Erro muito comum nos modernistas. Se alguém disser que no sacrossanto sacramento da Eucaristia fica a substância do pão e do vinho juntamente com o corpo e o sangue de Nosso Senhor, e negar aquela admirável e singular conversão de toda a substância de pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue, ficando apenas espécies de pão e vinho, a Igreja com suma propriedade chama de transubstanciação, seja excomungado. Então, a hóstia, depois de consagrada, não tem nada de pão ali, tem só aparência, só parece pão, mas é Cristo Nosso Senhor, o corpo, o sangue, alma e divindade dele. Quem disser o contrário está excomungado. Se alguém negar que no venerável sacramento da Eucaristia, debaixo de cada uma das espécies e por parte de cada uma daquelas espécies, quando elas se dividem, está presente o Cristo todo, seja excomungado. Então, se por alguma razão o sacerdote com poucas hóstias tem que partir alguma e recebemos meia hóstia, né? Isso não significa que recebemos meio Cristo, pelo contrário, recebemos a Cristo inteiro. E quem disser o contrário, seja excomungado. Isso, bom, são os 3 primeiros cânones, né? Perdão, creio que os 4 primeiros cânones. Os 3, não lembro. Ok, sim. São os 3 primeiros cânones condenados, de condenações do Concílio de Trento, os quais, para uma final abstração para nós, gostaria de comentar, principalmente esse cânon terceiro. Se, por desgraça e infelicidade, nos ocorre de querer dividir a Nosso Senhor, ou seja, eu tenho a opção de assistir à Santa Missa desse modo plenamente devoto que eu tenho aqui, que eu consigo fazer, mas eu não quero, né? De certa maneira, eu me proponho a dizer que quero dividir a Cristo, ou seja, não cumprir plenamente o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não. Ah, sim, eu amo a Deus, eu vou à missa e tudo mais, mas não quero prestar tanta vontade de coração quanto a isso. Não quero inclinar tanto a minha vontade ao sacrifício de Nosso Senhor. Eu tenho que pensar em outra coisa aqui também, porque, no final das contas, eu tenho muitos negócios a resolver. Então, eu vou à missa, mas estou pensando em outras coisas. Perigo. Estamos, de certa maneira, querendo dividir a Cristo, né? Estamos, de certa maneira, querendo manter para nós o que é de Deus, dando a César o que é de Deus. Isso é muito perigoso. O Concílio de Trento, ele excomunga quem diz que propriamente Cristo se divide nas espécies sacramentais. Mas, se nós dividimos a Cristo em nosso coração, né, não o tendo inteiramente, temos um perigo muito grande. Pois bem, creio que por enquanto podemos terminar essa segunda parte da conferência. Espero que tenha dado algum fruto, né? Então, respondendo a perguntas, se alguém tiver perguntas, poderá escrever. Eu já começo respondendo uma que me fizeram, né? Sobre a Santa Missa. Às vezes, temos a infelicidade de não conseguir chegar a tempo, né? Se não é por culpa própria, ou seja, falta de preparação, eu sei que demora, não sei, meia hora até chegar na capela. Então, muito em cima da hora eu faço alguma coisa, né? Objetivamente, aí já se pode cometer um pecado venial, né? A falta de preparação para a Santa Missa, para chegar a tempo. Se, porém, isso não está ao nosso alcance, se furou o pneu do carro, se chamou o táxi, Uber, alguma coisa assim, e atrasou, ou cancelou viagem, etc. Bom, isso não está ao nosso alcance. Se pretendíamos sair para Santa Missa chegar a tal hora, mas passei mal o caminho, objetivamente isso também não está ao nosso alcance.
Porém, as coisas começam a dar maior problema quando, sim, podemos mudar e não mudamos. Então, perguntaram se, quando ocorre de atrasos, até onde ainda seria possível comungar na missa e até onde não mais. Então, se é uma missa de domingo, uma missa de preceito, né? Bom, não tem jurisdição e tudo mais no dia de hoje, etc, etc. Mas a lei moral se mantém, né? Tudo bem, não tem o legislador ali jurisdicional, etc. Ok, mas você não precisa de um bispo falando tal coisa, um bispo com jurisdição falando tal coisa, é pecado, para aquilo é pecado. Se você comete aquilo, você vai estar pecando do mesmo jeito, né? Diante de Deus as coisas não estão ocultas, então não tem desculpinha, assim. Mas vamos lá. Uma missa de preceito, por exemplo. Se por culpa própria eu chego após o ofertório, é sentença unânime dos canonistas, teólogos, moralistas, etc., que isso é pecado mortal. Né? É disputado, inclusive, Santo Afonso comenta ali, se chegar após o Evangelho ou durante o Evangelho, também seria já considerado que não assistiu à Santa Missa. E até a Epístola seria pecado venial. Né? O que significa que eu, por própria negligência, chegando atrasado, chegando depois do ofertório na Santa Missa, né, cometeria pecado mortal, se faz por negligência no dia de preceito. E, portanto, não poderia comungar aquela missa. Né? Porém, ocorre que se eu tenho outra Santa Missa para assistir, eu posso assistir outra missa. Né? O que, infelizmente, não ocorre na maior parte dos casos. Né? Mas a questão é cumprir o preceito. Não tem jurisdição, etc, etc. Ok? Diga diante de Deus que você não vai à missa porque não tem jurisdição. Né? Preste contas diante de Deus, tá bom? Né? Não tem muito quanto dizer a isso. Mas o principal é que nós nos preparemos. Nos preparemos para a Sagrada Comunhão, a Santa Missa. Né? O dia que não é de preceito, por exemplo, se tem uma Santa Missa que vai ocorrer uma sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, por exemplo, não é dia de preceito, por alguma razão o pneu do carro estourou, não sei, né? Eu cheguei, não sei, quando o padre estava no Pater Noster. Posso comungar? Pode, né? Se, constando aquelas condições, né? Se guardo a devida modéstia, o recolhimento interior mínimo necessário, a vontade de cumprir a vontade de Deus, correspondência em cumprir a vontade de Deus, né? Sem dissipação, tudo bem. Mas devemos tomar muito cuidado quanto a negligências. Não podemos ser negligentes no serviço de Deus e tratar a Nosso Senhor como não tratamos sequer as visitas, né? Muito raro alguém que tem visita, vou chegar às 10 horas da manhã. Ótimo. A pessoa chega, a pessoa propriamente visitante chega às 10 horas, mas eu chego em casa, não sei, 10h30, digo, eu estava no mercado, é bom. É complicado, né? Então, obviamente, se tem alguma causa justificável, lá os deu, né? Divina providência dispôs por alguma razão. Mas, do contrário, nós não estamos agradando a Deus, ao Senhor, como deveríamos. E estamos perdendo dádivas que receberíamos naquela comunhão. Sem dúvida. Mas, bem, creio que, já 52 minutos é bastante tempo, então, rezemos para que possamos nos conformar mais à vontade de Deus e que as santas comunhões que façamos tenham maior fruto em nós para mudarmos e nos assemelharmos a Nosso Senhor. Né? E rezem também por nós,
os padres, os seminaristas, os frades, para que possamos cumprir bem a vontade de Deus. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós.